Olá pessoal, meu nome é Roberto Dias Duarte, estou aqui na sede da OMI em São Paulo, com o José Adriano, que é diretor de Customer Success, é aquela pessoa que cuida do seu sucesso e da sua experiência, e com o Walter da NTW, para mais um evento da série sobre franquias na contabilidade no Brasil. José Adriano, começa, por favor, se apresentando aí para o pessoal. Opa, obrigado, Roberto. Seja bem-vindo, Walter. Pessoal, eu sou José Adriano, como o Roberto Dias Duarte disse, e hoje eu estou responsável pela área de sucesso do cliente, que tem duas grandes áreas aqui dentro da empresa, que é o sucesso do contador e o sucesso do cliente. A nossa grande proposta nesse trabalho, que é um trabalho de formiguinha e de todo dia, é levar muito sucesso de verdade para o contador conseguir, na sua relação diária, ajudar o cliente a se organizar, a prosperar e fazer as coisas acontecerem. Então, o nosso grande ideal é fazer você realmente prosperar no seu dia a dia, junto com o teu cliente, e juntos a gente conseguir fazer ali um país melhor. Muito bem. Pessoal, o Walter, ele é cofundador da NTW, e eu vou deixar que ele mesmo se presente e conte para a gente um pouquinho sobre a história da empresa que ele ajudou a fundar. Obrigado, Roberto. Obrigado, Zé Adriano, por estar nos recebendo aqui É um prazer. nesse local maravilhoso aqui da OMI, que tantos têm nos ensinado e contribuído para profissionalizar o setor contábil em todo o Brasil. Bom, a NTW ela faz 30 anos em novembro desse ano. Eu comecei a NTW em 1989, como empreendedor individual, profissional liberal, que se chama hoje, sozinho, no barracão, no fundo de uma casa, quando o maior investimento era uma linha telefônica, que custava aí em torno de $1.500, uma máquina de escrever linha 98, e naquela época nós estamos falando de uma época de uma inflação de 1.852, 1.900, R$ 2.000% ao ano, onde fazer contabilidade, claro, era muito diferente. 7 anos atrás, nós lançamos a NTW Franquia Contábil, que eu fui o cofundador, onde nós resolvemos trazer para o Brasil o modelo de franchise, que era tão explorado fora do país e tão pouco difundido, conhecido e não explorado no Brasil. Nós começamos com uma unidade em Ipatinga, abrimos uma unidade piloto em Belo Horizonte para poder testar o nosso modelo. Certificamos essas duas unidades na ISO para poder documentar processo, para ter escalabilidade. Em seguida, nós submetemos esse modelo ao SEBRAE, ao MPE Brasil, e ganhamos a etapa estadual e a etapa nacional do MPE Brasil com o prêmio de competitividade para as empresas do setor de serviço e não somente do setor contábil. A partir daí, nós modelamos o nosso negócio para poder oferecer a franquia de contabilidade. E de lá para cá, nós temos conseguido, com todas as unidades implantadas, fazer com que esses contadores eles consigam performar, tanto na área operacional, quanto na área financeira, quanto na área de marketing, quanto na área de relacionamento, fixando e montando uma unidade que ela faça sentido, que tenha perenidade em sua cidade. Hoje nós estamos com 90 unidades, com 89 no Brasil e uma fora. Puxa, legal. Várias dessas unidades, a maioria, na verdade, 65%, elas começaram do zero. Esses empreendedores, eles começaram o escritório sem nenhum cliente, sem sede, e os outros 35% são escritórios, alguns grandes escritórios, que compreenderam o modelo e converteram a marca para a NTW. Nós somos, esse ano, pela 5ª vez consecutiva, nós recebemos o Prêmio de Excelência em Franchise da BF, e nos últimos 4 anos nós recebemos o Prêmio 5 Estrela da revista Pequenas Empresas Grande Negócio na avaliação dos nossos franqueados. Ou seja, um modelo que vem performando, e nós acreditamos que o franchise tem muito que crescer ainda no Brasil. Muito bom, números e dados impressionantes. Interessantíssimo. Aí, né? Mas, Walter, me conta uma coisa, há 30 anos, foi você e o Nathaniel que fundaram, é isso? Não, eu fundei a NTW sozinho, como empreendedor individual. O Nathaniel veio para o modelo em 2000,
9 anos depois, 10 anos depois, quando eu percebi que não valia a pena tentar montar um modelo sozinho, que precisava de pessoa com expertise diferente. Entendi. E o Nathaniel veio para poder profissionalizar o modelo sob a perspectiva mesmo de criação de produto, de processo, de qualidade do atendimento ao cliente. Cada um de nós tem um perfil e com isso nós fomos desenhando o que se tornou o embrião do modelo piloto que foi franqueado. E como é que foi sua história na contabilidade? Como é que você descobriu esse mundo da... O que te levou aí para a contabilidade? Bom, Alberto, a minha mãe tem um escritório de contabilidade numa grande cidade. Já deve estar chegando a 3 mil habitantes dentro da cidade, embora o município já tenha 6 mil habitantes, uma cidade que era vila em 1811, que se chama Mesquita. E quando eu fui para Ipatinga, eu estava formando em técnico em contabilidade. Eu só vou avisar para o pessoal que Ipatinga é uma cidade do interior de Minas, que muita gente, né? Ipatinga no interior de Minas, é uma região metropolitana do interior de Minas. E quando eu comecei a pensar, e aí o que fazer? Eu falei, eu vou montar um escritório de contabilidade. Eu vi o escritório funcionando, eu fui criado dentro de um escritório. Lá em casa, nós tínhamos o seguinte conceito, a minha mãe. Se eu perdesse nota na escola, eu não podia entrar dentro do escritório. Se eu tirasse boa nota, eu podia ir para o escritório, trabalhar e aí eu recebia alguma coisa. O escritório, o trabalho na contabilidade para a gente, ele nunca foi castigo, ele foi prêmio, foi algo a ser conquistado. Com que idade? Isso com 11 anos, 12 anos. Então, ia para lá para fazer inventário com caneta tinteiro, daquelas que quando você errava, você molava o cotonete na água sanitária e girava. Legal. Da época que se fazia lalu com gelatina. Então, eu vivi muito a evolução da contabilidade e em 1989, quando eu montei o escritório, a primeira coisa que eu fiz, é claro, era diferencial competitivo, contabilidade informatizada naquela época. Né? Então, a primeira coisa foi informatizar o modelo e quando ela viu os primeiros resultados sendo fechados, relatórios sendo fechados, ela falou que aquilo era uma bruxaria. E olha que 30 anos nem é tanto tempo assim, né? Exatamente. Que coisa. Ela falou que a profissão ia acabar também. Ela falou, não, isso é bruxaria, não vai precisar de ninguém. Vai fazer tudo sozinho. O mesmo discurso que a gente vê hoje quando se fala em contabilidade online, quando se fala em tantas outras coisas. Inteligência artificial. Só muda onde está o fantasma, só muda onde está a ameaça. Exatamente. Me conta uma coisa, e você montou um escritório em Ipatinga, não foi? Montei escritório em Ipatinga. Sozinho? Sozinho. E sem funcionário, só você na cara e na coragem? Só eu. E o telefone? Procurando cliente, o telefone, todo mês ali vencendo um salário mínimo de aluguel, porque eu era $1.500 ou um salário mínimo de aluguel, e prospectando e fazendo de tudo. Esse escritório... Como é que você achava o cliente? Eu achava o cliente de porta em porta. Ah, tá. Eu achava o cliente perguntando para um por um, indo em prédio que tinha locação para poder fazer, deixando o folder e o cartãozinho lá em um por um dos prédios, indo em imobiliária, falando toda vez que você for locar para alguém que é empresa, você me avisa. E eu não tinha rede de relacionamento, eu tinha 19 anos. Eu montei a NTW com 19 anos. Puxa vida, hein? Que legal. Então, mas era porta em porta. Tomou muito cano também. Muito cano. Desbravador. Quando eu consegui contratar a minha primeira funcionária, já um ano e pouco depois que começou a escalar, ela entrou, começou a trabalhar no escritório, a Márcia, e hoje ela é gerente do escritório de Ipatinga, você conhece, e é sócia de uma das unidades da NTW, ela é sócia investidora. Ah, que bacana, show de bola, não sabia. E me conta outra coisa. Essas dificuldades iniciais todas, a gente sabe que são muitas, mas qual foi a mais marcante, assim, a mais memorável? O Roberto, o mais marcante, para mim, uma das maiores dificuldades, eu tenho muita dificuldade com rotina. E contabilidade naquela época era somente escriturar, calcular guia e entregar para o cliente. Isso é uma profissão de rotina. Eu tinha uma dificuldade absurda com isso. Porque o que é interessante na contabilidade, que hoje tem gente que trata de contabilidade consultiva, outro de contabilidade empresarial, outro de gerencial, tem um monte de nome. Exatamente. Mas o que é mais interessante na contabilidade é o para que ela foi criada. Ela não foi criada para fazer escrituração, ela foi criada para ajudar no processo de tomada de decisão. E o processo de tomada de decisão nunca é rotina, ele é uma novidade a cada dia.
Porque o empresário, o planejamento estratégico desse cara muda todo dia, a meta desse cara muda todo dia. O problema para ele aparece todo dia. Se eu faço a mesma coisa tanto dia, eu estou prestando um desserviço para esse cliente. Entendi. Esse é o grande desafio, mas na época, o que nós fazíamos era somente isso. Até o processo, quando o Nathaniel entrou, que nós iniciamos a profissionalização, que nós começamos a montar produto, perguntando para o cliente o que ele precisava, aquela rotina ela me matava. Para poder ir atrás de cliente, para poder fazer relacionamento, esse tipo de coisa nunca foi uma dificuldade, porque eu acho que cliente não vai faltar nunca se você tiver um bom plano, se você tiver motivação e se você acreditar naquilo que você faz. Ninguém vende o que não compra. Esse é o princípio que a gente tem que usar o dia todo. Exatamente. Então quer dizer que naquela época você já fazia contabilidade consultiva, né? Eu ia falar... Não, no início eu fazia a rotina. Eu ia falar exatamente isso. Algo que se chama de consultiva, a modinha do consultiva, né, que veio por agora, contábil, que é a essência da contabilidade, ela sempre foi consultiva, desde que foi criada. Né? Mas nós começamos a trabalhar esse conceito há uns 20 anos atrás, né? Quando o Nathaniel veio para cá. E os nossos primeiros insights, eles vieram, alguns na área de educação, outros na área metal mecânico, porque a contabilidade, por exemplo, que se chama de consultivo na área de educação, não é ficar gerando gráfico, gerando DRE, gerando isso, gerando aquilo. É trabalhar com matriz preditiva de tomada de decisão de processo de vestibular 1 dia, 2 dias, 3 dias antes de fazer o vestibular. Para aquele empresário da área de educação saber o seguinte, eu cancelo o vestibular hoje ou eu deixo esse vestibular acontecer. Entendi. E a cada semestre, no resultado das turmas, para ele poder saber o seguinte, qual é o meu próximo passo? Eu tenho que fundir essas turmas? Porque ao longo do ciclo desse produto, que são 8 anos, em média, no ensino superior, ele vai começar a dar prejuízo no 6º, 7º, 8º período, e eu vou fundir como? Eu vou montar uma matriz carrossel, eu vou juntar turma de período diferente, o que eu vou fazer? É nesse momento que nós temos que estar. Mas o contador nunca vai conseguir fazer isso se ele não for um agente dentro do planejamento estratégico da empresa. E se ele não souber, para onde o cara vai? Porque ele pode estar no momento de falar o seguinte, mesmo somente com margem de contribuição, eu quero manter essa turma que é estratégico, eu quero crescer. Eu estou no momento de crescimento. Ou, agora não, eu vou vender a minha empresa e eu quero aumentar a margem de EBITDA para poder vender por mais. Se você não sabe isso, como é que se ajuda? Não, eu realmente estou impressionado. É um conceito que hoje é tido como vanguardista, né, ter sido colocado em prática há tanto tempo. Que legal. Quer dizer que você trabalhava já conhecendo bem o negócio do cliente. É fundamental conhecer bem. E o que o pessoal nos perguntava assim, mas qual sistema que você usa? Cara, o sistema é espetacular, bem implantado, mas se você não tiver, a planilha de Excel resolve. Eu consigo fazer tudo isso do jeito que for. Mas se você tem um sistema que ajude na gestão e que faça a decisão ser tempestiva para que a análise de resultado não seja fazer dissecar defunto, fazer biópsia, né? E sim para poder ajudar no momento certo da tomada de decisão, isso começa a fazer sentido. Porque dependendo do segmento, eu preciso de decisão diária. Eu estou fazendo uma contabilidade de uma fintech, tem que ter decisão na hora. Não, eu estou fazendo contabilidade de uma área de seguro. Cara, um relatório semanal, uma decisão semanal está espetacular. Não, eu estou fazendo um negócio da área de educação. Esse cara vai tomar a decisão a cada semestre, embora ele tenha que ter o relatório diário, para efeito de fluxo de caixa financeiro. Mas os contábeis, os econômicos, você pode dar, a maioria não vai usar com uma regularidade menor do que mensal. E mensal ele não sabe como vai usar. Então você tem que entender, em primeiro lugar, para que seu cliente precisa do seu serviço. Segundo, de que forma ele toma a decisão. Terceiro, de que forma ele analisa dado. Ele é visual? Não, ele é analítico, ele precisa de dado com detalhe. Como é que ele toma a decisão? Senão você entrega um serviço caro que ele não usa, daí a pouco ele deixa de ser necessário. E frustra o cliente e frustra toda a equipe e a sua margem vai lá para baixo. Porque no início do contrato, você faz também uma aposta, porque você tem que customizar o produto, você tem que ajustar processo para que aquilo funcione entre as duas partes. Olha, eu vejo aqui uma ligação clara e explícita com o conceito de sucesso do cliente. Novamente, né, porque a gente entende que o sucesso do cliente não é o sucesso que você desenha ou imagina para ele, mas é o sucesso que ele entende que seja sucesso para ele. Exato. E quando você faz essas perguntas, o que você precisa, como é que ele toma a decisão, como que ele resolve as questões, aí você está desenhando exatamente a trilha de sucesso dele. Isso é muito importante pelo seguinte,
você faz hoje uma discussão com o cliente de expectativa e de necessidade. No momento que ele tem uma expectativa atendida, uma necessidade atendida, ele muda de expectativa e de necessidade. Você tem que fazer um realinhamento. Então, falar, eu fiz uma análise na época do contrato, da expectativa, da necessidade, fiz, coloquei. E vai entregando o relatório para o seu cliente. Olha, você vai perder esse contrato daqui a pouco. Essa é a notícia ruim. Porque se você não acompanha o cliente no processo de decisão, é isso. Exatamente. E o que mais me impressiona aqui é que aquele conceito que a gente já vem conversando há muito tempo, o Walter já está aplicando aí há pelo menos 20 anos, né? Sabe aquela coisa do nível 1, 2 e 3, o nível transacional, que é o nível da escrituração, que você entrega cálculo de tributos e relatórios e obrigações? É o nível que está sendo informatizado, que está em guerra de preço, que tem, como já foi dito aqui também por outras pessoas, vai chegar num nível talvez até de preço zero, né? O nível 2, o nível consultivo, que você entrega para o seu cliente melhoria no resultado, não é um nível só técnico, ele não basta ter só conhecimento da ciência contábil. O Walter acabou de falar isso. Se você não conhecer o perfil do seu cliente, se é analítico, se é visual, se é sinestésico, e isso é inteligência criativa. Isso é inteligência social e criativa. Então, isso não será substituído por mecanismo de inteligência artificial, né? A capacidade do ser humano de criar soluções para problemas não estruturados. Sensacional. E o terceiro nível de serviço contábil, que é a minoria que executa, é o nível estratégico que você olha para o futuro e aconselha o seu cliente com relação ao futuro, que é o que você falou das instituições de ensino que você já faz. Sensacional, sensacional. É difícil achar exemplos reais, né? Muito difícil. Muito difícil. Já estão nesse grau de maturidade. Porque esse é um desafio nosso, até no mercado que a gente atua, de formar o contador, de fazer um processo de reskilling para ele começar a fazer isso a partir de agora ou a partir de um período em que ele vai estar habilitado para fazer isso. O reskilling, desculpa até interromper, é aquele processo de requalificação, porque você passou por isso. Quando você estava ali cuidando da escrituração e só enxergava aquele mundo. Como é que foi essa mudança na sua cabeça? Roberto, eu fiz a parte, técnica em contabilidade, né? Mas eu já tinha experiência, eu sabia fazer contabilidade. Desde os 11, né? Desde os 11, eu já vivia dentro do escritório de contabilidade, mas daquele jeito, na máquina facite, né, mecânica, que você errou, você tem que ir para o Noves Fora para poder descobrir em que casa que teve o erro ou inversão de digitação. Num segundo momento eu fui fazer direito, eu falei, cara, tem tudo a ver, né? Todo contador, ele é advogado, eu vou ser advogado também. E aí fiz direito, fiz pós-graduação. Num determinado momento da empresa, o Nathaniel continuou na empresa e eu fui para o conselho. Eu saí da frente da empresa do operacional e nós fomos empreender na área de educação, na área como executivo de área de educação, montando faculdade, montando curso, montando pós-graduação, montando EAD, montando polo. E conseguimos fazer um trabalho, eu fiquei quase 13 anos na área de educação. E nesse processo foi um aprendizado absurdo, né? Porque gestão da educação, para poder se diferenciar perante aos grandes players que tem aí, que estão disputando preço, hoje o Brasil tem a maior grupo de educação do mundo, né? Você tem que se diferenciar pela qualidade, por relacionamento com o aluno, fazendo entrega de empregabilidade para o aluno. Com certeza. Fazendo entrega de carreira. E eu tive que me dedicar muito ao processo de formação e de gestão de qualidade de educação, entendendo novos modelos educacionais, com sala de aula invertida, com peer instruction, com uma série de coisas no processo de aprendizado. Mas eu era o principal executivo daquilo. Eu comecei a sentir a dor da contabilidade na pele, porque eu precisava tomar a decisão muito rápido, porque o concorrente era muito forte financeiramente. E trabalhamos durante esse período com muita montagem de cursos de educação corporativa em company, para o sistema Uzi Minas, para empresas da ArcelorMittal, para a rede FIENG, que é das associações comerciais de Minas Gerais e tantos outros. E ali você ia na dor, para poder montar curso de educação corporativa, entendendo o seguinte: qual o perfil psicográfico você usa para contratar, promover e demitir os seus funcionários? Entendendo com cada diretor quais eram as metodologias de gestão ele usava. A partir daí, montando um curso que, se a pessoa não mudasse de postura durante o processo de formação, nós devolvíamos a nossa margem com planilha aberta.
Porque se a pessoa não muda de postura, aquela formação ela foi despesa, ela não foi investimento. Entendi. E aí você apropriou no lugar errado. Isso tudo ajudou a compor a formação dos nossos franqueados dentro da NTW. É interessante ele falar, né, Zé Adriano, que ele saiu da caixa da contabilidade e voltou para a contabilidade com uma outra visão de mundo. E uma coisa importantíssima que o Walter falou aqui agora é o seguinte: as empresas menores que competem com grandes grupos têm muito mais necessidade da contabilidade como processo de tomada de decisão que as grandes, porque a contabilidade vai dar velocidade para ela ser competitiva. Exatamente. E nesse processo, Zé Adriano e Roberto, eu acho que as empresas que estão fornecendo software e treinando profissionais na área financeira e na área contábil, ela vem dar velocidade e qualificar o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho para eles não é o de escriturar. E se eu vou tentar ajudar um empresário que tem pouco capital de giro, que o grande ele tem capital para poder queimar, a tomar uma decisão baseada num relatório de 2 semanas atrás, de 3, já era. Essa decisão vai ser errada. Virou autópsia. Eu falei até biópsia, não é autópsia. É autópsia, né? É autópsia mesmo. Exatamente. Então, esse é um problema muito grande. E o nosso processo com esse cara tem que ser um processo educativo. E ele não tem paciência de ficar olhando para isso. Se ele tem delay nos números, se ele tem dificuldade de ler, ele vai tomar a decisão somente por instinto. Não estou tirando o instinto do processo de decisão, ele tem que existir. Né? Mas ele tem que estar fundamentado em séries históricas e em projeções futuras e em percepção do mercado com a avaliação desses concorrentes. Perfeito. E nós somos um ator fundamental dentro desse processo e os contadores têm deixado vários outros profissionais tomarem o seu lugar. Aí quando você fala que você é um ator fundamental nesse processo todo, a gente muitas vezes vê os clientes não dando o valor que é merecido para a classe contábil. Como é que você consegue, hoje, pelo que eu percebo, você tem os seus clientes dando valor para o trabalho e para o serviço que você oferece? Como é que você consegue mostrar esse valor agregado para os seus clientes? Zé Adriano, eu vou falar um pouco da formação dos franqueados que estão vindo para a NTW, porque ela tem tudo a ver com esse processo. Um dos processos mais robustos e mais intensos dentro da NTW, quando vem uma nova unidade franqueada, não interessa se uma pessoa que está começando do zero, que já tem experiência no setor contábil, mas nunca foi empresário contábil, ou se aquele empresário com 20, 30 anos de escritório, com escritório de 2, 3 andares, 300, 350 clientes na carteira, é o processo de formação. Porque, geralmente, o contador, ele é bom no que faz, mas ele é um péssimo gestor. Ele, de fato, não faz uma gestão do seu escritório baseado no próprio tripé de gestão financeira, econômica e patrimonial. Entendo. Ele fecha mal um caixa do escritório dele. Oh, meu Deus. Se esse cara não faz a avaliação do negócio dele da forma correta, como é que ele pode prestar um serviço consultivo? Se ele não tem nenhum tipo de projeção e de avaliação. Bom, no nosso caso, o franqueado, quando vem, ele passa primeiro por uma formação básica dentro da nossa plataforma de AD, com coisas técnicas, que é o NTW Academy, uma plataforma robusta hoje, que cada dia vem recebendo mais conteúdos. Depois nós vamos para um processo de formação local, né, em Belo Horizonte. É uma semana de treinamento, onde nós vamos trabalhar basicamente gestão. É uma semana que nós vamos sair de lá com vários escritórios da NTW, com um modelo de negócio diferente. Embora eles tenham a mesma marca, a mesma filosofia, a mesma cultura institucional, mas ele tem que adaptar isso para o mercado local. Nisso aí, o Roberto nos ensinou muito a vida inteira. Nós sempre seguimos o Roberto e até hoje ele é uma grande referência, tanto que ele está em todas as nossas convenções e é uma pessoa que nos orienta nesse modelo, que nós lemos tudo que ele publica, nós replicamos tudo para os franqueados dele. Bom, dali nós vamos sair com vários escritórios diferentes, mas não é teoria, nós vamos para a prática. Ao final dessa semana nós testamos o modelo. Cada um tem que apresentar o seu modelo, ele é avaliado, ele é julgado para que a gente possa ver qual foi o melhor plano de negócio. Isso não é um prêmio, uma coisa, isso é uma estratégia de aprendizado. Quando eu pego a pirâmide de aprendizado, quando a pessoa pratica, ensina, explica, debate, ele consegue reter 90%, 100% daquilo que ele aprendeu depois de uma semana. Porque senão nós vamos ter uma retenção de 5%, 10%, 15%. Mas também avaliamos o modelo
sob a perspectiva da viabilidade. E ele sai com o dever de casa. Porque uma coisa é fazer um planejamento trancado dentro de uma sala com dados fictícios. Ele sai com o dever de casa de checar esse modelo lá na cidade dele. E para que a gente possa avaliar. Para isso, nós desenvolvemos uma plataforma toda online, que é o NTW Planning. É uma plataforma, ali dentro ele coloca, nós fazemos o Canvas, a análise de concorrência, a SWOT, o BSC, o 5W2H, e a partir daí ele traça gráficos comparando a performance daquela unidade com ela mesma e daquela unidade com outras unidades que estão no mesmo nível dela. Trabalhando com, no mínimo, 15 indicadores de performance. Puxa, que legal. Esses indicadores, todo mês a nossa equipe tem uma reunião com aqueles franqueados para poder avaliar. E aí, performou? Se não, por quê? Se não performou, nós fazemos análise de tendência, interpretação de dados e análise de melhoria. O que tem que mudar para aquilo funcionar no próximo mês. Mas nunca no impulso, sempre entendendo o que funcionou e o que não funcionou. Entendi. Porque senão você descola do projeto de planejamento e muitas vezes isso acontece, você faz um ótimo planejamento, mas começa a ter ideia, não harmoniza esse processo. No final, planejamento nunca é de graça. Ou você ganha dinheiro ou você perde dinheiro. Porque a hora técnica envolvida, ela é de um custo absurdo. O tempo que você passa ali dentro. A partir do momento que ele inaugura, a partir daí é feito todo um planejamento de marketing digital, de marketing local, de marketing de relacionamento, e isso é aplicado. A partir do momento que ele está inaugurado e funcionando, nós temos um outro processo, que é o processo de vivência em um grande escritório de contabilidade, onde nós abrimos vaga para que os franqueados passem uma semana, dia completo, 8 horas por dia, dentro de uma unidade modelo nossa. A nossa unidade modelo é de Patinga, vivenciando na prática tudo o que está acontecendo naquela unidade. Se naquele momento tiver captação de cliente, ele vai participar. Se tiver reclamação, ele vai tratar. Se tiver sendo fechado folha, ele vai vir. Mas sob a perspectiva de processo. Tudo isso feito dentro de um outro sistema que nós desenvolvemos, que é o NTW Manager, que ele faz a gestão completa do escritório de contabilidade, de todas as atividades, de todas as atribuições, de todos os prazos, encarteirando o pessoal por funcionário, com quantos % de cada um está ocupado, com um dashboard à vista e um app, um aplicativo que está no iOS, está na Google Play, está em todos os lugares, que faz o relacionamento com o cliente. Esse sistema interagindo com o cliente, todos os pedidos, todos os envios, todo o protocolo, tudo criptografado, que o cliente consegue ter acesso a todo o material dele. Ele vai ver isso na prática. A partir daí, nós fazemos webinars periódicos de determinados assuntos e a convenção onde nós fazemos o alinhamento de todo ano. Mas sempre ele vai ter um consultor de sucesso. E por trás do consultor de sucesso tem uma equipe para que esse modelo possa ser replicado. Foco no cliente, na performance do cliente. Perfeito. Olha, eu percebi claramente aquela pirâmide de aprendizado, ela sendo completada com conhecimento teórico, com prática, no dia a dia, fazendo com que todo mundo realmente, de verdade, consiga seguir o processo que vocês definiram. Perfeito. Mas aí a incursão no mundo acadêmico ajudou bastante a fazer todo esse processo acontecer também, né? De criar estrutura, de criar conteúdo e tudo mais. Só que agora não dá para responder, né? Doidão. Tem uma placa de 1 minuto. Ele encaixa, mas ele engata depois. Nós voltamos, né? Ele engata. Bom, eu pude perceber aqui claramente a pirâmide de Glacier sendo preenchida como se fosse uma Progress Bar, com toda a experiência que você comentou conosco e em como o processo é conduzido. Mas eu pude perceber também que a sua incursão no mundo acadêmico deve ter apoiado muito na construção desse processo de ensino e de formação desses franqueados, certo? Claro. Eu acho que a educação, quem passa por ela, nunca sai de lá sem uma marca muito forte, né? Sem trazer isso para o resto da vida. E esse processo, ele nos ensinou muito, né? E nós aprendemos muito com ele, assim como aprendemos com os clientes. E é importante porque a metodologia que tem por trás do nosso treinamento, nós dividimos o tempo todo com o franqueado para que ele possa replicar dentro da sua unidade. Porque é fundamental que eles compreendam que nós somos uma franquia de capital intelectual, não uma franquia de produto. Perfeito. Sendo uma franquia de capital intelectual, o franqueador ele trabalha com diretrizes,
ele trabalha com marca, ele trabalha com processos, ele faz treinamento, mas a parte vital da operação do negócio dele, ele tem que desenvolver essa inteligência com o nosso apoio. Entendi. Porque ela vai ser adaptada à cultura local, à vocação da cidade, à forma de se relacionar daquelas pessoas, à forma de aprender dos seus funcionários. Não é todo grupo que aprende da mesma forma. Alguns grupos aprendem com dinâmica, outros aprendem lendo e mandando apresentar. Outros não, você tem que ter um processo de ensino para depois entrar com o modelo de aprendizagem. Então, esse modelo, a educação ajudou muito. Legal. E nós temos tentado levar o modelo não replicando, mas levar o modelo ensinando, formando, permitindo que aquele franqueado seja dono do próprio negócio e responsável de verdade pela performance da sua unidade, com todo o apoio que a franqueadora tem que dar, mas com formação de empresário contábil. Muito bom. Bem legal. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando aí, mas afinal de contas, o que é franquia, né? Franquia, na realidade, é um modelo de negócio, onde existe a figura do franqueado e do franqueador. O franqueador cede a marca e know-how para o franqueado e ambos compartilham resultados e riscos. O franqueado paga ao franqueador royalties e taxas de utilização de serviços, mas cada modelo de franquia tem sua especificidade, né? No caso da NTW, Walter, o que levou vocês a montarem escolherem o modelo de negócio franquia? Porque vocês poderiam ter optado por sociedade, por crescimento com capital próprio, e vocês optaram pelo modelo de franquia. Por quê? Roberto, quando nós decidimos pela expansão, abrimos a primeira unidade em Belo Horizonte sem ter nenhuma rede de relacionamento, sem conhecer ninguém, para saber se nós éramos capazes de pilotar o modelo à distância, fazer com que o modelo performasse com base em planejamento e não somente de relações, a partir daí nós falamos, cara, nós estamos prontos para poder expandir. Mas qual modelo? Nós tentamos não cometer o erro que muitos cometem, de dizer o seguinte, não, quando você precisar de um profissional, me contrate, mas eu vou errar e não vou contratar profissional da área. Nós contratamos uma empresa para nos assessorar, porque nós tínhamos muita dúvida se o modelo seria de escritório associado, como é o caso do direito, se seria de licenciamento de marca, como tantas empresas do grupo das grandes da área contábil, ou das Big Four. Mas quando nós conhecemos fora do Brasil alguns modelos rodando, nós temos modelos de sucesso de grupos de franquia na área de contabilidade, com praticamente 4.000 unidades franqueadas e outros ao redor do mundo, e vimos como funcionava o compartilhamento desse negócio dentro da área de franquia. Nós decidimos que seria a melhor forma de fazer a expansão, levando marca, levando know-how, levando marketing, levando treinamento, levando suporte, back-office, mas dividindo a responsabilidade com o franqueado naquilo que cada um tinha que fazer dentro desse modelo, ok? No nosso modelo, o franqueado é o dono do seu próprio negócio, ele não é um representante comercial nosso, ele não é um vendedor da unidade, da NTW. Entendi. Ele é dono do seu próprio escritório contábil, da sua carteira, podendo, como qualquer empresa e qualquer franquia, vender o seu negócio, fazer sucessão no seu negócio, claro, com toda a definição das regras contratuais que tem em qualquer relação comercial. Mas nós entendemos, juntamente com o estudo que foi feito, que esse era o modelo que melhor poderia se aplicar no segmento contábil no Brasil. Entendi. Agora, uma frase que o Walter falou que me lembrou uma frase do professor Falcone, né? O professor Falcone foi um dos maiores, ainda um dos maiores consultores aqui do nosso país. E quando ele montou a empresa dele, lá em BH também, né, em Belo Horizonte, não sei se você sabe dessa história, ele contratou uma consultoria. Aí perguntaram assim para ele, professor, o senhor é consultor, o maior consultor do Brasil na área de negócio, por que o senhor vai contratar um consultor? Aí ele falou, porque agora eu sou empresário. Sensacional. Agora eu preciso do olhar externo. E essa característica de todos os que nós entrevistamos aqui na área dos franqueadores, todos eles fizeram deram essa bola dentro, né? Tomaram essa decisão.
eu tenho o meu olhar, eu estou empreendendo, mas eu também quero uma opinião, um conhecimento, uma metodologia, uma tecnologia diferente. E por isso que eu acho que vocês estão mandando muito bem aqui no nosso país. Mas pegando esse gancho e considerando que você é um precursor desse modelo de negócio aqui no país, a pergunta é como é que outros empreendedores que decidiram empreender nesse modelo de franquias, eles atuam, alguns chegam a consultar vocês antes de embrenhar nesse mercado, ou fazem um benchmarking, ou tentam criar um processo também olhando lá fora? Como é que funciona? Vocês são consultados? Não, tem concorrência? Nós nunca fomos como é que consultados, né? O contador ele é um pouco avesso a esse tipo de relacionamento, né? Entendo. Historicamente ele já é assim, não deveria ser. Uhum. Até porque hoje, com em torno de 57 mil escritórios PJ no Brasil e mais de 560 mil CRCPF ativos, né, no Conselho Federal de Contabilidade, nós temos um mercado absurdo que tem total aderência com o mercado de franquia. Né? Se junta todo mundo, nós temos 0,00 não sei o que do mercado. Um mercado que, certamente, quanto mais todas essas franquias de contabilidade que estão entregando valor, elas performarem, mais será bom para o mercado. Com certeza. Porque hoje a grande resistência é pelo fato do empreendedor contábil não compreender bem o modelo de franchise. É um modelo que faz quem quer empreender no setor contábil ter mais velocidade para poder performar. Mitigar risco, porque com o treinamento ele vai parar de errar onde outros já trilharam aquele caminho e já erraram. Ganhar processos prontos e documentados. Ganhar uma rede de relacionamento controlada, fechada, onde ele tem a tranquilidade de compartilhar o seu medo, os seus pontos fracos, as ameaças que ele enxerga, as oportunidades sem ter medo daquilo ser capturado pelo mercado e utilizar de forma negativa ou se apropriando da ideia e utilizando. Então, vários são os benefícios para o empreendedor contábil, não somente aquele que quer iniciar o seu empreendimento de contabilidade, mas também aqueles que já são grandes empreendedores contábeis na área dele e ele tem um problema de sucessão. Ou ele não tem aderência com o processo de tecnologia. Ou a rede faz sentido para o negócio dele, porque ele começa a ter clientes espalhados em rede pelo Brasil todo, e a rede pode ser uma força para o negócio dele. Vários motivos podem trazer o empreendedor contábil para o modelo de franquia. Se aplica para todo mundo de forma alguma. Não é todo modelo que aplica para todo mundo. Isso foi unânime também, todo mundo... Então, tem uma análise de perfil, a gente tem que ver a aderência, mas hoje a grande resistência ainda é o desconhecimento, e esse setor de franchise ou o setor de rede, ele vai crescer muito ainda dentro da área contábil, não tenho dúvida. Legal. Uma coisa, criando uma relação aí com o que você falou no início, com 19 anos você criou um escritório com uma facite e um telefone, né? Hoje em dia não tem como mais fazer isso. A pessoa precisa investir pesadamente em tecnologia, pesadamente em marketing, em processos e desenvolvimento humano. Então, a necessidade de capital de giro e para fazer isso tudo sozinho é muito grande. E quando você está num modelo de franquias, o custo, o investimento se dilui e o risco também, né? Exatamente, Roberto. Eu diria que o investimento financeiro de capital de giro, ele é até a segunda preocupação desse empreendedor nesse momento. O problema é o conhecimento multidisciplinar. Exatamente. E que é profundo em algumas áreas. Né? Bastava, na minha época, em 1989, você conhecer de contabilidade e ter coragem para ir para a rua vender, porque ninguém ia. O contador não saía do escritório dele, ele esperava o cliente chegar. Né? Hoje, o conhecimento de contabilidade pura ele é 20% do negócio. Exatamente. Né? Primeiro é o empresário, depois é o responsável técnico pela execução dos serviços. Né? É claro que a formação na profissão, né, a pessoa ser contador formado com experiência, isso garante perenidade ao negócio. Isso aumenta o valor dele perante o cliente. Como é que você faz com um escritório que não tem isso? Né? É fato. Ele não cria credibilidade com o cliente dele. Né? Não estou falando de questão legal, nem de questão legal. Mas isso é como em um restaurante você servir comida
e ter a cozinha limpa e o banheiro limpo. Olha, não é isso que cria valor em um restaurante. Nós sabemos que você sair de um prato, de uma refeição de R$10 e ir para uma refeição de R$100, tem muito mais do que o básico ali dentro e tem muito mais conhecimento do que saber cozinhar. Exatamente. Com certeza. Tecnicamente isso se chama fator higiênico, né? Fator higiênico é aquilo que é imprescindível para o sucesso de um negócio, mas não é suficiente. Mais ou menos igual se você quiser aí conquistar um novo amor, tomar banho é um fator higiênico, mas não te garante a conquista desse amor. No empreendedorismo hoje em dia, em qualquer área, e em especial na contabilidade, você ter o conhecimento técnico-científico da contabilidade é fator higiênico, não é mais garantia de sucesso no mercado. Isso também, acho que já está unânime aí, até o pessoal que está nos assistindo já deve ter percebido essas questões. Agora, quais que foram as dificuldades no começo, quando tinha lá 1, 2, 3 unidades? O que Olha, aconteceu? Dentre as grandes dificuldades está o seguinte: você monta um modelo conceitual e quando você vai para a rua é outra coisa, né? Tem um escritor mineiro chamado João Guimarães Rosa que ele fala que uma coisa é ver falar e a outra coisa é ver. Quando nós desenhamos o modelo conceitual e colocamos ele para poder rodar, veio a realidade do cliente. Né? Aquele cliente, ele queria entender como utilizar processo, ele não estava performando e ele dividia esse problema, às vezes, e aí nós tínhamos dificuldade até pela incipiência do processo de iniciar, de entender se é em função de processo ou se é em função da formação dele ou da atitude dele ou da postura dele. Ele não tinha nenhum tipo de formação em gestão. Hoje, grande parte dos eventos contábeis que trabalham com gestão, eles são capitaneados pelas empresas de tecnologia da área e eles são inúmeros. Mas naquela época nós não tínhamos esse tipo de evento. Não tinha. Nós tínhamos os eventos técnicos. Né? Nós não tínhamos evento. O contador não conversava de gestão, a não ser em uma pós-graduação, um MBA que ele fazia, ou sendo autodidata ou procurando conhecimento. Entendi. E essa foi uma das grandes barreiras. Né? Hoje, no processo de seleção do franqueado, nós trabalhamos muito em tentar entender se ele tem aderência com o modelo de gestão. Porque se ele tem resistência com o modelo em gestão, em adotar metodologias de gestão, se ele tem resistência com mudança, se ele tem resistência com tecnologia e com pessoas, com relacionamento, muito dificilmente ele vai conseguir operar não modelo de franquia contábil, mas qualquer modelo que ele queira performar qualquer negócio. Na realidade, tem dificuldade até para conquistar um emprego, né? Hoje em dia, se não tiver essas habilidades mínimas aí, né? Exatamente. E Brasil afora, nós ainda temos muita dificuldade de identificar esse perfil, embora a formação ela esteja aí disponível para quem quiser. Esse própria rodada que está sendo feita aqui pela OMI, pelo Roberto entrevistando, com o Zé você entrevistando, isso é uma formação que está aí para todo mundo. Nós não tínhamos isso na época, nós tínhamos que construir modelo. E na teoria da administração, pensar aquilo que nós entendíamos que funcionava, testar, tirar fora o academicismo e levar para o nosso modelo com aquilo que realmente funcionava no modelo contábil. Até hoje nós fazemos isso, né? Voltamos na teoria, testamos, mas as pessoas têm mais aderência a modelos de gestão. Elas entenderam que com gestão elas podem fazer um negócio que é perene. E olhando para o futuro, como é que você enxerga esse mercado de serviços contábeis aqui no Brasil? O que vocês estão imaginando em termos de, não só de negócios, mas em termos de tecnologia, de tendências? O que você pensa sobre isso? Roberto, nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Você mesmo disse que a parte de processamento, cada um dá um nome, você vai ter instituições financeiras dando isso. Dando isso, inclusive em plataforma blockchain. Exatamente. Com modelos altamente seguros, né, com velocidade na tomada de decisão, em troca de determinadas informações. Né, ou em troca de determinados relacionamentos comerciais. Já tem banco trabalhando nessa linha no Brasil. Isso vai zerar o mercado? De forma alguma isso vai zerar o mercado, assim como o EAD não vai acabar com a educação presencial.
Eu acho que tem no mínimo 2 gerações aí, se não tiver mais uma, que ela vai ter que morrer inteira para acabar quem gosta de ir no escritório, sentar, conversar com o contador, ser atendido em loco dentro do negócio dele. Então esses modelos eles vão convergir, eles vão coexistir e eles vão convergir. Nós vamos ter um modelo híbrido, que o contador utiliza essa commodity para poder ganhar no processamento e vender um serviço de maior valor para o seu cliente. Qual serviço? Aquele serviço que ele precisa. Se ele está no modelo de arrancar o negócio dele sem muito recurso, sem muitas pessoas, ele vai querer basicamente informação com destaque de determinados indicadores de performance, um bate-papo. Se ele tem conselho, ele quer formação de informação e discussão com conselho, em nível de conselho. Se é conselho fiscal, se é de administração, se é o que é o que ele precisa. Qual o relatório? O que ele usa para tomar decisão. Não tenta levar um pacote para esse cara, um combo, não vai funcionar. Você tem que conhecer o seu cliente. É a diferença do médico que recebe X sendo clínico geral e nem olha na sua cara, com 50 segundos ele te manda sair do consultório. E fala que você tem virose. E com uma receita na mão. Daquele médico que não aceita o plano de saúde, que te cobra 700, 800 reais, mas que te escuta. É verdade. Que faz uma anamnésia com você direito e quase sempre ele vai encontrar a resposta em questões muito simples, com aquela conversa. Ele só vai confirmar o diagnóstico depois com o exame. Ao contrário do que pede o exame para depois tentar adivinhar o diagnóstico. É verdade. A mesma coisa, eu acho que é o profissional contábil em todas essas áreas. O que a gente escuta muito é o seguinte: a contabilidade online vai acabar com a contabilidade. Gente, nós já escutamos isso com o nome de franquia de contabilidade, de informatização da contabilidade. Nós já escutamos isso com vários nomes. Você escutou isso da sua mãe, ué? Eu escutei da minha exatamente. Mãe, 30 anos atrás, quando eu comprei o primeiro sistema. Não vai acabar com a contabilidade. O governo vai desregulamentar a profissão contábil. Que desregulamente? Quem ajuda o empresário a ganhar dinheiro vai ser pessoa de confiança dele. Vai estar do lado. O que nós precisamos, aí eu digo, da classe contábil, é de cada vez mais ocupar um espaço que é dela por natureza, desde a criação da profissão, e que ele está preparado para poder fazer. Mas que muitos não fazem. Em alguns casos eu vou insistir. Quem não faz para ele mesmo, casa de ferreiro, espeto de pau, esse não vai prestar um bom serviço. Concordo 100%. Isso é verdade. Várias vezes a gente fazendo consultoria, mentoria para os escritórios, eu peço os números, né? Peço a DRE, me mostra a sua DRE. Ele não tem. Não tem. Ele não tem a própria DRE. E aí é aquela coisa, quer fazer para o outro, mas não faz para si próprio. E aí você não sabe a dor que o cliente tem de te entregar uma informação do jeito X na data Y. Exatamente. E você fala que isso é um problema do cliente. Você nunca fez, como é que você sabe? Gera a sua. Nós temos muitos contadores no Brasil que eles são maiores que a maioria dos seus clientes. E ele fala, não, eu não faço gestão porque eu tenho um escritório de contabilidade. O seu negócio é maior do que o do seu cliente. Como é que você vai vender para ele? Como é que você vai descobrir o que é importante para ele tomar a decisão? Uma das formas é tomando para você o serviço, né? E deixando com que seus funcionários façam, não só você fazendo, senão você não escala. Outra é estudando, outra é participando de redes, outra é se atualizando, criando seu modelo de negócio, planejando e executando da forma como está planejado. E uma coisa, Walter, que está acontecendo também, e que vocês já perceberam isso há muito tempo, eu já sabia, mas você contou aqui para o pessoal, né, que vocês têm unidade fora do Brasil, é que o mundo está ficando plano. Eu tive agora, recentemente, em Londres, num evento grande lá, o maior da Europa, e um dos assuntos mais comentados foi offshoring na contabilidade, ou seja, o pessoal processando a contabilidade da Inglaterra na Índia, quarteirizando. E aí eu fico pensando assim, poxa, o brasileiro tem o sistema tributário mais complexo do mundo, a folha de pagamento das mais complicadas também, é a 7ª mais complicada do mundo. A gente sabe fazer coisa difícil. Por que a gente não faz a fácil também? Vamos exportar, vamos virar o Brasil o celeiro de profissionais da contabilidade para o mundo. Isso é perfeitamente possível. Nós temos que vencer algumas barreiras, claro, é o que você falou, sem gestão isso é absolutamente impossível. E a gente tem que adequar também aqui dentro do Brasil o marco regulatório, porque para fazer isso é preciso investimento. Né? Não basta falar assim, eu quero vender serviço para o Reino Unido. Tá,
mas se não tiver alguns milhões investidos aí, você não consegue nem chegar lá. Até né? porque esses mercados eles têm uma contabilidade um pouco mais simples sob a Exato. perspectiva de confusão, que é do Brasil, nós temos confusão. Tributária, né? Confusão tributária, né? Mas ela é mais regulada sob a perspectiva da atuação do profissional contábil. Exatamente, E nós temos uma dificuldade muito grande com o processo. Aham. Né? Conseguir norma. E para eles isso é fundamental, é o que dá segurança. O risco do contador ele é real, ele é alto. É alto. E ele é acionado judicialmente pelas empresas. Risco de prisão, inclusive. De prisão. E esse é um processo que impacta na precificação deles. Eles não precificam por volume e complexidade. Eles precificam por volume, complexidade e risco. Exato. Às vezes eu estou fazendo muito pouca coisa em termos de hora técnica de fechamento. Mas qual o meu risco naquela operação? O Brasil tem que caminhar nesse sentido. Né? Não é somente a mudança na forma de precificar o honorário, que você tanto tem falado sobre ela, mas é também utilizar elementos importantes de tomada de decisão, de risco e de que você gera valor para o cliente. Ou seja, o contador tem que aprender a ser consultivo até mesmo para poder vender o próprio serviço. Exatamente. E a gente tem verdade. visto aí cada vez mais também fusões, aquisições, empresas estrangeiras comprando escritórios aqui dentro e os escritórios basicamente aqui no Brasil estão pouco capitalizados, a grande maioria, né? E para investir em tecnologia, em processos, em gente e ainda num processo de internacionalização, tem que ter... Não tem mágica, né? Se você não tiver investidor, você não vai. Né? Não, como o processo de franquia, de franchise está embrionário no Brasil, com a maturidade desse modelo, isso vai acontecer. À medida que as unidades elas vão crescendo, elas conseguem realmente entregar valor, elas têm determinadas barreiras para poder fazer uma montagem só com dinheiro, sem relacionamento, sem capilaridade, os investidores internacionais, eles certamente virão para poder replicar isso. Nós estamos falando de um país com 6.500 municípios, com mais de 8 milhões e tantas empresas funcionando, e que quanto mais o capital fica escasso, quanto mais o ambiente regulatório fica complexo, quanto mais o governo começa a assumir determinados processamentos, mais o contador é fundamental no processo de tomada de decisão, para estruturar o próprio modelo de negócio. Exatamente. Na verdade, talvez eu faça um questionamento um pouco fora, mas eu quero resgatar algo que você falou agora há pouco, em que talvez leve uma ou duas gerações para que o formato como as pessoas consomem o serviço contábil hoje em dia se modifique e até lá ele conviva. Deixa eu ver se eu entendi certo. Você comentou que ainda pode deixar de existir o formato em que o contador vai até ao empreendedor ou o empreendedor até a contabilidade para fazer um processo de relacionamento, é isso ou não? Não, o que eu quis dizer, tentei abordar, foi sobre a seguinte perspectiva. Mesmo aquele contador que só faz a parte de processamento, né, de entrega, esse contador ainda vai continuar tendo mercado em determinados locais, em determinados nichos. Entendi. Porque o próprio empresário, ele não está evoluindo na tomada de decisão, na parte de gestão, tanto quanto nós acreditávamos que fosse acontecer, quando você teve a explosão da abertura de universidades no Brasil. Nós arrancamos em 20 anos de 5% da população de 18 a 24 anos no ensino superior para 16, 19, depois recuamos, mas o número de brasileiros empreendendo com ensino superior ele já está alto, mas eles não aplicam o que eles aprenderam na faculdade. Entendi. E a faculdade não está conseguindo ainda formar empreendedor, ela está formando ótimos técnicos. Enquanto esse pessoal não der valor a questões de gestão para tomada de decisão, ele não vai pagar por esse serviço. E aí a nossa venda fica mais difícil e mais lenta. Então esses nichos de mercado, que hoje não é nicho, hoje ele é quase todo o mercado, o nicho é o consultivo, isso vão demorar aí umas duas, inverte. Mas vai levar muito tempo para isso. É claro, quem hoje tem gestão do seu negócio, ou seja, não cresce por sorte, sabe? Porque cresce porque ele sabe para onde vai. E consegue atender uma das maiores dores do cliente, que às vezes estar com muito dinheiro no estoque e pouco na conta corrente, pagando altas taxas financeiras, esse cara vai crescer mais rápido. Né? Quem conseguir ajudar o cliente, que está pretendendo hoje atrair um investidor para o negócio dele, ou resolver um problema familiar, mas não tem dinheiro dentro da empresa, não sabe como faz gestão, ele vai sendo indicado pelo próprio cliente, ele começa a criar cases.
Se nós estamos fazendo isso dentro de uma rede nacional, como é o caso do modelo de franquia, isso exponencialmente, esses cases, eles valem para toda a rede, eles expandem para toda a rede, até porque o que deu certo em um lugar, nós vamos estudar e replicar para outras unidades, para que esse modelo de atendimento, de fidelização, de prestação de serviço do cliente, ele possa ser utilizado em nível nacional. Esse é um dos grandes benefícios daqueles empreendedores contábeis que estão hoje dentro de uma rede franqueada. Entendi, perfeito. O assunto é interessantíssimo, mas eu já tenho que ir conduzindo aqui para as perguntas finais. Walter, quem é o Walter? Bom, o Walter é uma pessoa apaixonada por empreendedorismo, apaixonado por gestão, por educação e que tem praticado isso no mercado contábil. Um apaixonado pela família, que não abre mão dos seus momentos de lazer. Legal. E é por isso que gestão é fundamental para que você possa ter tempo de fazer tudo que gosta nessa vida. Muito bem. E qual que é o seu sonho? Olha, o meu sonho é deixar um legado na área contábil, um legado de negócio de alto valor. Hoje ainda, o contador ele é tratado como funcionário das empresas, quando ele, às vezes, é maior do que os empresários. E ele deve ajudar no processo de tomada de decisão. E esse modelo deve e pode ser replicado para todos os países do mundo. São quase 2.000 empresas morrendo todos os dias e nós podemos contribuir muito com o crescimento desse país. Aonde que a NTW quer chegar? Roberto, essa é uma pergunta que nós temos feito todos os dias durante o nosso processo de planejamento, né? Nós estamos escutando o mercado, escutando todo mundo que vem discutindo contabilidade. Nós queremos ser um player relevante na área contábil, um player de valor, um negócio perene, não um negócio que os profissionais contábeis venham participar da rede, invistam e daí a pouco eles estão saindo, eles estão quebrando. Nós preferimos um crescimento menor, mas sustentado para poder gerar valor para todo mundo. E vamos sim, estamos estudando todas as perspectivas dentro desse mercado para formar parcerias de valor e perenizar o nosso modelo, não somente no Brasil. E como é que você enxerga o nosso país, o momento atual e as perspectivas? É um país dislexo, né? E ninguém sabe para onde vai, nem governo, nem oposição, ninguém. Eu gosto muito de uma frase daquele filme O Samurai, O Último Samurai, no final, que o samurai pergunta pro americano lá e fala assim: você acredita em destino? E o cara olha para ele e fala o seguinte: eu acho que cada um faz o que pode até que o seu destino se revele. Nós estamos estudando esse mercado e trabalhando até que a gente consiga ter clareza para onde esse país vai e poder acelerar os investimentos no nosso modelo de negócio. E a última pergunta: o que emociona o Walter? Me emociona são pessoas, família, proximidade, são boas relações e construir uma história que você não precise nunca atravessar a rua quando encontra uma pessoa. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, claro. Pão de queijo ou torresmo? Torresmo. Com cerveja ou cachaça? Sempre acompanhado. Não importa aí, cerveja, cachaça, os dois. Como um bom mineiro. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Agradecer a oportunidade, em nome da OMI, de toda a família NTW. Roberto, mais uma vez agradecer a oportunidade e te esperamos na convenção da NTW nos dias 20 e 21 de setembro. Show de bola. Sensacional. Estaremos lá. Valeu.